E aí, gente, tudo certinho com vocês? Aqui estou, mais um dia. Aposto como vocês completaram essa frase. Para fazer aí uma atualização de leitura dos livros que eu li em abril, maio e o comecinho de junho. Porque, vejam bem, o meu tempo diminuiu um pouquinho mais, porque agora estou fazendo um estágio. E esse estágio é algo que eu queria há muito tempo. E estou bem satisfeitinha de ter conseguido, então o único porém é que agora eu tenho um pouco menos tempo para leitura e também para atualizar aqui para vocês, mas vamos que vamos. Eu li menos, né, obviamente, por conta desses motivos aí, mas ainda assim tem alguns livros aí para mostrar para vocês, espero que gostem. O primeiro deles foi um livro que eu adquiri no sebo e eu comprei por conta do título, que é A Noite em que Jane Russell Morreu, de Ivan Yazbek. Esse autor é brasileiro e este livro aqui me seduziu pelo título, pelo nome Jane Russell, que é uma das minhas atrizes queridas. Ela fez aquele filme com a Marilyn Monroe, Os Homens Preferem as Loiras, que é um dos meus filmes favoritos. E nesta capa também tem alguns elementos aí dos anos 50, 60, como Cantando na Chuva, que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Por esses elementos, eu comprei este livro e foi uma decepção. Esse livro tem uma vibe meio Apanhador no Campo de Centeio, só que ruim. Na verdade, não é ruim, assim. Sabe aquele tipo de livro que você lê e daí você depois se pergunta por quê, meu Deus, por quê? Tipo isso. E eu terminei esse livro e talvez esse seja um elemento aí que condiz com a proposta do livro, porque o personagem principal dessa história ele é um jovem que aparentemente tem uns 18 anos e ele vive aí nesse período do Brasil em que acontece a ditadura militar. Anos 60 principalmente, a ditadura militar estava com a bola toda, né? E esse rapaz está num hospital, ele acabou de quebrar a perna em vários locais e parece que ele danificou a coluna também, ou seja, pode ser que ele nunca mais volte a andar. E ele vai rememorar aí, ele vai contar pra gente, vai contar para o leitor o que aconteceu nessa noite, que foi a noite em que Jane Russell morreu, mas não a Jane Russell atriz. Jane Russell é uma moça que ele costumava seguir por aí, porque ele é um babaquinha, e que é muito parecida com essa atriz, né? Então ele e a galera ali da cidade costumavam persegui-la meio no estilo Malena, sabe aquele filme? Então, os babaquinhas da cidade costumavam fazer piadinhas sobre ela, costumavam persegui-la por aí. Inclusive, ela era uma viúva, né? Então, assim, é bem parecido com Malena. Mas, eu tô falando do filme, talvez vocês já tenham assistido esse filme, que tem aquela trilha sonora linda do Ennio Morricone. Enfim, voltando para o livro. Então ele vai contar aí o que aconteceu nesta noite e por que ele está todo estropiado, e tem a ver com essa moça. Esse livro ele tem uma vibe O Apanhador no Campo de Centeio, e só que esse rapaz ele não tem nada daquela ingenuidade bruta do Holden Caulfield, porque em O Apanhador no Campo de Centeio eu consigo me simpatizar com Holden Caulfield, esse cara que é só um babaca. E ele não vê sentido na vida, a vida dele não tem sentido nenhum, ele simplesmente anda de festa em festa se embebedando e fazendo todo mundo passar vergonha. Ele é um babaquinha, como eu já disse, e tem toda aquela vibe de gente perdida, sabe? Então é um livro que vai voltar pro sebo, onde eu comprei, porque realmente não tenho nenhum interesse em lê-lo e eu não tenho muito a dizer. Tem algumas leituras que você simplesmente não tem o que dizer. É essa aqui pra mim. Eu terminei esse livro e fiquei tipo, ok. É até engraçado quando isso acontece. Daí, eu entrei meio que num modo Thomas Hardy de ser, e porque eu tenho vários livros do Thomas Hardy aqui na minha estante, principalmente livros da Pedra Azul. E eu já vou começar dizendo
que eu teria gostado muito mais desses livros se eles tivessem sido traduzidos melhor, sabe? Porque a tradução é pavorosa. É pavorosa. Aqui, esse aqui, o primeiro deles que eu li foi Sob a Árvore Verdejante. A tradução é ok, tá? E talvez porque seja do Clube de Leitores Pedra Azul. E eu não sou tradutora, tá? Mas tem algumas frases tão impossivelmente ruins que não é possível. Eu, inclusive, fui adquirir a edição em inglês, não desse daqui, mas do outro que eu estava lendo, que eu já mostro pra vocês, pra ver se eu não tava só sendo burra. Mas não, a frase é ruim, sabe? Ela é feita de uma forma ruim. E isso não é apenas nesse livro que eu tenho reparado. Da Pedra Azul. Acontece com outras também. Existem outras traduções que não têm condições. Eu estava lendo alguns outros livros deles e eu tive que parar porque estava me irritando demais. Então, assim, e o que é uma pena. Porque eu gosto dessa editora pelo fato de eles resgatarem autoras principalmente ali do século XIX, que não são conhecidas, do século XVIII, XIX, que não são nem um pouco conhecidas. Então eu realmente gosto dessa editora por esse trabalho de recuperação, mas esse trabalho não está sendo feito da forma como deveria, porque os livros são muito caros e realmente são brochura, tanto a história quanto as imagens de capa que eles usam, pinturas clássicas, estão em domínio público, então eu imagino que a tradução deveria ter um cuidado a mais, deveria realmente ser passado para pessoas que pudessem dar conta aí de traduzir livros desta envergadura, porque vejam bem, Thomas Hardy quase não aparece no Brasil, né? Ele é um dos autores meio esquecidos, talvez porque não tenham boas traduções, e ele realmente vale a pena ser lido, né? Então, dito isto, se vocês conseguem ler em inglês ou se vocês tiverem acesso a alguma outra edição, prefiram a outra edição. Dito isso, vamos para Sob a Árvore Verdejante. Sob a Árvore Verdejante vai falar sobre esse livro. Deixa eu começar de outra forma. Esse livro parece uma pintura bucólica que ganhou vida. Parece um quadro de Hogwarts. Porque, vejam bem, não sei, vocês com certeza já viram aqueles quadros que tem ali uma casinha, uma carrocinha passando. Aqueles quadros bucólicos, né, de vida na aldeia. É isso aqui. Se vocês gostam de histórias em que nada acontece, esse livro é perfeito para vocês. Mas ele tem um encanto. Apesar de não acontecer nada, ele tem um encanto. E tem ali a historinha de fundo, que às vezes ela toma o lugar principal da narrativa, mas não exatamente, não da forma como se espera, o que é bem interessante. Vai contar aí um relacionamento, né? Vai ter essa mocinha, Fancy Day, que ela acaba de voltar, de ter recebido seus estudos, o que não deveria ser muita coisa, mas ela acaba de voltar para a aldeia, tendo recebido seus estudos, e ela vai ali chamar a atenção de 3 homens. Richard Dewey, que é um jovem rapazola que fica todo oriçado com a moça. Vai ter também o Mr. Shiner, que é um fazendeiro. E vai ter o pároco da aldeia também, que vai ficar todo. Né? Então tem esses 3 homens aí competindo pelos favores de senhorita Fancy Day. Todos eles estão apaixonados por ela, todos eles querem casar com ela. E é muito interessante, porque aqui tem esse romance, mas o Thomas Hardy vai fazer críticas e observações muito engraçadas e muito pontuais acerca dessas dinâmicas sociais, o que é muito legal, porque ele tem uma visão. Thomas Hardy ficou muito conhecido no século XVIII ou no século XIX por seu pessimismo. Ele é um grande autor pessimista, né? A maior característica das histórias dele é esse pessimismo no que tange as relações sociais. Então, o livro Tese dos D'Urbervilles, por exemplo, ou então O Retorno do Nativo, que são os mais famosos, tem essa veia altamente pessimista em relação a tudo, a humanidade no caso, né? E aqui vai ter um pouco, só que eu acho que ele ainda estava no começo, ele estava no começo da carreira dele, ele ainda não tinha se desencantado completamente das pessoas, então esse é um livro fofinho. Mas eu simplesmente adorei as observações. As observações que ele faz são muito engraçadas.
Para começo de conversa, o enfoque da narrativa é um tanto quanto interessante, quanto peculiar, né? Porque, assim, tudo faz crer, incluindo o resumo, que a história vai ser sobre essa moça e esses rapazes e quem vai conseguir quem vai conseguir o coração dela. É claro que não é apenas o coração que está em questão, mas toda uma questão financeira, econômica também está aí na demanda, né? E o Thomas Hardy vai apresentar esses elementos aí de uma forma muito bem-humorada. Mas, como eu estava dizendo, o enfoque é legal, porque vai, por exemplo, ele começa como se fosse... Ele vai seguir um grupo de músicos de aldeia, né? E é a partir desses músicos de aldeia que o fio da narrativa vai sendo conduzido. E isso é muito diferente. Eu indico a história, não indico a edição, então se vocês tiverem outra, boa sorte pra vocês, leiam, que é muito legal. Mas, como eu disse, é uma narrativa uma narrativa bem bucólica e bem assim pacata. Em seguida, eu fui para esta beleza deste livro, O Longe deste Insensato Mundo, que é o Far From the Madding Crowd, que eu li em inglês. Eu nem cheguei a terminar esse livro em português porque a tradução estava me irritando de uma tal forma que eu não tenho tempo. Não tenho tempo para ler coisa ruim. Então eu parei e fui ler em inglês mesmo, porque toda frase que eu li eu ficava nervosa. Então eu pensei, tá fazendo mal, não vamos... Eu tô rindo, mas de nervoso. Porque assim, como eu disse, esses livros são caros. E beleza, mas vamos lá, né? Vamos lá, porque eu já falei muito sobre questão de tradução. Mas assim, esse livro vai falar sobre a Bathsheba Everdeen, que é uma moça pobre e órfã, e sobre o Gabriel Oak, que é um pastor de ovelhas, que pegou todas as economias dele e colocou ali naquelas ovelhas, ou seja, ele usou tudo que ele tinha para comprar essas ovelhas e apostar todo o futuro dele nessas ovelhas. Então, Bathsheba Everdeen é essa moça que ela mora com uma tia e ela trabalha para essa tia, ou seja, ela é pau para toda obra. Ela planta batatas, ela tira batatas, ela planta cebolas, ela planta tudo que vocês imaginam, ela trabalha na lavoura, ela cuida dos animais. Ela é uma moça muito interessante, é uma personagem muito interessante. E ela é toda diferentona, assim. Tem uma vez que Gabriel Oak, né, a primeira vez que ele a vê, ele tá lá mexendo com as ovelhas dele de boa e de repente ele vê essa moça que está deitada sob o lombo do cavalo olhando para o céu. E ele fica, tenho que conhecer essa moça porque ela é tão diferentona. E é isso que ele vai fazer. Ele vai conversar com ela, ele vai se encantar pelo jeito diferente que ela tem, um jeito direto que ela tem. E ele vai simplesmente propor-lhe casamento sem conhecê-la muito. E ela vai rir na cara dele, mas não com maldade. Ela vai rir porque, cara, ela vai falar, meu filho, a gente não tem nada. Nós somos dois pobretões. Por que é que a gente vai se casar? Ele fica com o coração partido, porque ele é um cara, assim, de sentimentos fortes. E toda essa situação de coração partido ainda piora, porque o Gabriel Oak vai perder todas as suas ovelhas num acidente muito trágico. Então ele pega ali sua bengalinha e vai embora. Ao mesmo tempo, Bathsheba, gente, que nome difícil, ela vai receber uma carta de um advogado dizendo que ela herdou uma propriedade. E essa propriedade é um tanto quanto decadente, mas ela herdou. Então ela vai ser uma senhora de terras. E naquelas coincidências que só acontecem em livros de romances românticos, o Gabriel Oak vai encontrar-se aí com a Bathsheba, vai acabar salvando a propriedade dela de um fogaréu que estava pegando e ele vai entrar novamente para a vida desta mulher. Gente, essa personagem é um tesouro. Os dois, na verdade, são. Os dois são muito inteligentes, são muito interessantes e é uma delícia acompanhá-los, sabe? Eles têm uns bate-bocas épicos e ela não deixa ninguém meter o bedelho na forma como ela leva a própria vida. E isso quer dizer muita coisa, principalmente se escrito por um homem no século XIX. E o Thomas Hardy, em certa medida, me lembra muito Jane Austen, porque ele tá escrevendo ali o que você pensa ser um romance romântico e de repente só tem aquelas observações sagazes, espetaculares. Então, eu indico muito esse autor pra vocês, né? E
E assim, tem um filme também sobre esse livro que ele é muito fiel. É um filme com a Carey Mulligan e com aquele ator que fez aquele filme, Suite Française. Eu não sei o nome dele. Eu vou deixar a foto do filme aqui pertinho pra vocês verem, e aqui na edição. E é um filme muito fiel, como eu disse, porque tem todas as partes do livro, tem no filme. Só que assim, esse livro é bem compridinho, né? E o filme, ele tem pouco menos de 2 horas. Então, assim, parece uma coxa de retalhos, porque colocaram todos os elementos do livro, só que foi muito apressado. Então, às vezes, tem uns saltos temporais que você pensa, mas como que esse personagem chegou desse ponto nesse ponto, sabe? Mas é bem legal, vale a pena. Os atores são adoráveis, eles têm uma química ótima. Então, se você quer ver um filme legal, uma boa adaptação, não é uma adaptação espetacular, porque, como eu disse, ele deveria ter sido mais longo, mas vale muito a pena. Então, esse livro também vale muito a pena. Como eu disse, a Bathsheba é uma das personagens mais legais que eu já li. Então, é isso aí. Aí depois, eu fui ler A Dama das Camélias, porque me deu vontade. Eu tenho 2 edições da Dama das... Na verdade, é uma releitura. Eu li quando eu estava no ensino médio e achei muito triste, então eu quis reler para me assegurar de que realmente é muito triste. Eu li nesta edição aqui, maravilhosa, da Nova Fronteira, e eu li o paratexto. Os paratextos tem nessas 2 edições. Tem aqui na Nova Fronteira e tem o paratexto aqui da Martin Claret também. Aqui vai falar sobre a recepção, de certa medida. Vai falar sobre a recepção e também sobre autores que se inspiraram nesse livro, né, para desenvolver os seus, como está o nosso próprio José de Alencar. No meio deles eu já vou falar para vocês do livro do José de Alencar. Aqui vai falar um pouco sobre os romances de folhetim, sobre como funcionava naquela época, vai falar sobre a Revolução Francesa, o papel da mulher. É um texto muito legal. Enfim, a Dama das Camélias. A Dama das Camélias vai falar sobre a cortesã, a prostituta Marguerite Gautier, que vai ter ali um entreveiro amoroso com este pobretão estudante, com esse xarope desse homem, o Armand. Armand? Acho que é. Pera, como que é o nome do cara? Armand Duval. Esse chato de galocha. E aqui é interessante porque esse livro ele começa de uma forma peculiar. Na verdade não é peculiar para os romances da época, mas, né, que fala que era um personagem conta uma história que ele ouviu falar. Existe muito disso na literatura, ali na tradição da literatura do século XIX, né? Mas aqui vai falar esse personagem principal, né? E tá ali em primeira pessoa. Ele vai entrar em contato com a história de Marguerite Gautier e o Armand Duval por conta de um leilão em que as coisas da Marguerite estavam sendo leiloadas. E ele vai descobrir ali quem era ela, daí ele vai descobrir que tinha um cara muito apaixonado, e daí ele encontra esse cara apaixonado e esse bocó desse Armand vai contar a história pra ele. E é isso. Temos esse romance altamente meloso, meu Deus do céu, que é assim, sabe? Só quem viveu sabe. Os romances românticos franceses do século XIX, ingleses também, né? Mas o inglês parece que tem um quê a mais, assim, que na verdade tem um quê a menos de romantismo. Agora os franceses, senhor amado, é complicado. E aqui vai falar sobre isso, sabe? Sobre essa prostituta que tenta, né, dar uns perdidos nesse homem, mas ele acaba se apaixonando por ele, porque ele não sai do pé e ele não tem dinheiro para pagá-la. E só que daí ele meio que acaba convencendo ela também se acaba convencendo de que viver com ele é uma boa coisa, e daí toda a sociedade vai se interpor entre os dois. E é um romance romântico trágico, então vocês podem imaginar que bem não vai acabar. Beleza. A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, me fez ir até Luciola, que também foi uma releitura, porque eu já tinha lido esse livro quando eu estava no ensino médio. E também, bem na mesma época ali que eu li A Dama das Camélias, né? Então, a Luciola dá de 10 a 0 nesse livro aqui. Gente, sério, muito bom. O Luciola eu li aqui nesse meu box, esse que é o primeiro volume do box,
do José de Alencar. Como eu já comentei aqui em algum vídeo, José de Alencar é um dos meus autores queridos, mesmo que ele seja piegas e cansativo, mas eu tenho todo um carinho especial por ele porque eu lia quando eu era criança e, assim, sempre ficou comigo, sabe? Então eu sempre vou querer voltar para José de Alencar, mesmo que ele me irrite um pouco com a visão extremamente doce que ele tem de algumas coisas. Mas não é o caso de Lúcia. Aqui em Lucila, ele é bem corajoso, sabe? Porque aqui tem algumas cenas bem gráficas de bacanais acontecendo. Porque Lúcia, vejam bem, Lúcia também é uma prostituta. E ela também vai encontrar o Paulo. Paulo vai encontrá-la, né? Porque Paulo é esse cara, ele é um burguês. Ele não é rico, mas ele também não é pobretão igual Armand de Duval. Armand de Duval não era pobretão, ele vivia de uma mesada do pai, mas o pai também não era ricão. Então assim, né? Vocês imaginam. Mas o Paulo, ele não depende de ninguém. Paulo tem seu próprio dinheiro e ele vai se encantar por Lúcia, porque Lúcia é muito bonita. É uma prostituta muito famosa, uma cortesã muito famosa, porque ela é linda, né? Então tem toda essa questão da beleza aí envolvida, né? E o Paulo vai se encantar por ela, vai se tornar seu amante, ou seja, vai pagar pelos seus serviços, né? E ali com o tempo eles vão desenvolvendo um relacionamento um tanto quanto problemático, com Lúcia dizendo: olha meu filho, você sabe quem eu sei quem eu sou, então sai fora. Mas Paulo, né, não se contém. E aqui esse livro é interessante porque, apesar de ter exatamente o mesmo plot do A Dama das Camélias, ele vai muito além, sabe? Então temos aqui uma personagem, a Lúcia, ela tem muito mais agência sobre a própria vida do que a Marguerite Gautier. Porque a Lúcia, ela sabe quem ela sabe o que ela é, né? E ela sabe que essa sociedade, ela não perdoa quem sai das restrições de suas respectivas classes sociais. Então ela está muito ciente de que Paulo e todos os homens que professam amor por ela, na verdade são os burguesinhos safados que não têm intenção sincera, né, digamos assim. E o final desse livro é muito triste, eu imagino que é muito mais triste do que o da Marguerite. A Lúcia, ela também tem uma irmã, né, uma irmã mais nova, então ela vai fazer todo esse trabalho aí para proteger a irmã. Então temos aí várias nuances da Lúcia, porque na Dama das Camélias a gente vê a Marguerite pelos olhos de Armand. Então a gente não conhece Marguerite, né, a gente não sabe quem ela é. Aqui nós vemos Lúcia pelos olhos de Lúcia, algumas vezes, e isso é muito legal. Então gostei muito mais de Lucila, eu gosto muito mais de Lucila do que de A Dama das Camélias. Vale a pena aí, gente. A invasão francesa aqui no Brasil, a invasão cultural francesa aconteceu com força aqui no Brasil no século XVIII, né? Século XVIII, século XIX. Então os nossos escritores foram muito impressionados, tiveram uma influência muito grande de autores franceses. E José de Alencar é um dos mais influenciados pelos autores franceses. Então vai ter muitos elementos aí. Quem gosta de literatura francesa vai gostar de José de Alencar. Então, A Dama das Camélias e Lucila me levaram a Sarah Bernhardt, né? Porque, assim, eu descobri essa atriz, essa pessoa, essa indivídua, por conta de um quadro que eu tenho no meu quarto, que tem um cartaz. Nesse quadro tem um cartaz com o nome dela. Então, como eu sou curiosa, fui pesquisar, descobri que ela era uma atriz e também descobri que naquele livro que eu li, o Moulin Rouge, né, que vai falar sobre o Toulouse-Lautrec, tem algumas referências sobre ela. Então, com todos esses elementos gritando Sarah Bernhardt ao meu redor, eu fui pesquisar melhor e descobri que tem esse livro, essa autobiografia. E é um espetáculo, gente. É muito legal esse livro aqui. É uma autobiografia, como eu disse, então ela vai falar ali sobre a sua vida profissional, porque dentre as coisas interessantíssimas que essa mulher fez, ela conhecia muito bem o gênero ao qual ela estava escrevendo. Ela conhecia muito o gênero biografia, ela sabia muito bem sobre os limites da biografia e sobre quais limites ela não queria ultrapassar, como é o caso da vida pessoal dela. A vida pessoal dessa mulher sempre foi muito polêmica,
desde o seu nascimento, porque ela era filha de uma prostituta, uma cortesã, uma mulher, uma prostituta de luxo, então ela sempre esteve ali envolvida, tanto a mãe dela quanto ela e as irmãs sempre estiveram cercadas por grandes nomes, então por príncipes e por pessoas da nobreza, e inclusive supõe-se que o pai dela tenha sido pertencente à nobreza, mas nunca ficou muito certo, né, porque ela não sabia, talvez, quem era o pai dela. Então, aqui tem menções a muito dinheiro entrando e saindo, e também a ela conseguindo quase tudo que ela queria por conta de indicações. Sabe, o famoso QI não lhe faltava. Ela tinha muitas pessoas que poderiam mexer os pauzinhos para que ela entrasse exatamente onde ela queria entrar. Ela passa um bom tempo da adolescência dela num convento, né, estudando num convento, e ela cogita seriamente a possibilidade de se tornar freira. Só que um belo dia ela interpreta uma peça no convento e se apaixona pela atuação. E daí o padrinho dela, que também era um cara muito rico, acaba dando essa ideia pra ela que não lhe sai mais da cabeça, então ela acaba se tornando aí atriz, segundo alguns, a maior atriz de todos os tempos. Ela viveu ali na segunda metade do século XIX e faleceu no século XX, e ela esteve envolvida com grandes nomes do teatro, né, grandes autores, como ela representou peças de Molière, peças do Dumas, tanto o pai quanto o filho, peça de Victor Hugo, e ela fez muito sucesso. Não tanto pela sua atuação, que nada tinha de extraordinário, segundo ela, nada tinha de extraordinário, mas pelo seu gênio, que não era nada fácil. Essa era uma mulher opinativa e combativa, então ela queria tudo do seu jeito, por vezes, ela era insuportável, né? A gente tem vislumbres desse gênio insuportável dela, e muito mimado, né? Porque, como eu disse, ela sempre teve muito dinheiro e sempre teve pessoas muito influentes conseguindo as coisas pra ela, então ela cresceu desse jeito, sabe? E ela vai falar aqui sobre a vida profissional dela, porque, como eu disse pra vocês, ela tem um grande conhecimento da biografia enquanto gênero, então ela dizia que a vida pessoal dela só interessava a ela e as pessoas que ela amava, não interessava a mais ninguém. Então aqui nós vamos ter vislumbres de pessoas com quem ela mantinha relações profissionais e de amizade, mas não muito além disso. A gente fica sabendo, por exemplo, sabe-se, né, com pesquisas para além desse livro, que ela teve um filho, Maurice, e esse filho nunca... Ela sempre deu declarações polêmicas acerca desse filho, sobre a paternidade desse filho. Então ela dizia, eu nunca consigo me decidir se foi o Victor Hugo, se foi o fulano de tal, ou se foi outro cara, ou o príncipe de tal, que é o pai do meu filho, sabe? Ela dava declarações desse tipo. Então ela é uma pessoa polêmica. Ela era uma pessoa polêmica. E o filho dela sempre falou em entrevistas que ele estava muito satisfeito de ser o filho de Sarah Bernhardt, então não tinha por que ter pai ou um pai conhecido, né? Mas imagina-se que o pai do Maurice, né, o filho da Sarah, tenha sido ali um príncipe, um desses príncipes que dava em árvore naquela época, né? Então pertencia à nobreza. Mas ela sempre esteve envolta aí com a nobreza e com grandes nomes. Como eu disse, ela interpretou peças de grandes autores, como o próprio Victor Hugo, que se tornou seu amante. Ela também foi amante do Gustave Doré. Então, assim, a vida dela era bem cheia. Ela, durante a Guerra Franco-Prussiana, que teve ali na década de 80, 1880, 1870, não sei, ela transformou o teatro num hospital para tratar doentes, e ela manipulou, ela mexeu os pauzinhos, ela fez o que pôde para conseguir tratar desses doentes. Então, assim, apesar de ser uma pessoa um tanto quanto... ela era uma pessoa muito complexa, muito irritante, muito positiva. Ela era completamente contra a guerra, contra a pena de morte. Então aqui temos suas opiniões de uma forma muito pontual e muito forte. E esse aqui é um livro ótimo, gente. Se vocês se interessam pela história do cinema, pela história dessas grandes atrizes de outrora, vocês vão gostar bastante desse livro aqui. Ela atuou não apenas na França, como na Inglaterra. Ela também fez uma grande turnê que durou 7 meses
pelos Estados Unidos e ela veio também para o Brasil. É que o Brasil tem um papel importante até na vida de Sarah Bernhardt, porque foi aqui que ela perdeu uma de suas pernas. Ela estava pulando de um lado para o outro, acabou se acidentando e perdeu uma de suas pernas, e isso não fez com que ela parasse de atuar não, viu? Continuou atuando, porque essa mulher era imparável. Então, é isso. Indico aí com força pra vocês. Eu não vou fazer vídeo não, porque eu falei um monte sobre ele, né? Então, vale muito a pena. Que mulher. Sensacional. Daí eu li um livro também, que vai se tornar uma série ou um filme, não sei. No final desse ano vai sair, que foi o Toda Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. E eu gostei desse livro. Sabe aqueles livros best-seller que você lê bem rápido e que são frenéticos e tem uma linguagem gostosa e você não consegue parar de ler? Tipo esse livro aqui. Só que assim, eu não costumo esperar muita coisa. Eu não costumo esperar algo dos livros. Eu gosto que os livros vão me surpreendendo, ou então que ele conte a história do jeito dele. Então eu sempre procuro não ter expectativas que são minhas, porque o autor ele não tem obrigação nenhuma de suprir as minhas expectativas. Porém, às vezes acontece de um livro me dar a sensação de que o autor perdeu oportunidades, sabe? Às vezes perdeu a oportunidade de fazer uma referência, uma metáfora que ele não aproveitou, ou então algum tipo de simbologia que não foi aproveitada. Então às vezes eu sinto que faltou algo, sabe? Pra eu gostar completamente. Foi o caso aqui. Aqui nós temos a história de dois núcleos, né, que não são... Essa história ela não é contada de uma forma linear, então vai ter idas e voltas no tempo, basicamente 2 períodos, que vai ser um dos últimos dias ali da ocupação alemã na França, e também vai ter ali o começo da Segunda Guerra, né? Então vai contar a história desses dois personagens, um rapaz que é o... como é o nome dele? Peraí. Werner, que é esse órfão alemão que teve uma vida de merda quando era criança, e ele é muito inteligente, ele compreende rádio, ele compreende como funciona, ele desmonta o rádio, ele bota o rádio para funcionar com uma facilidade inacreditável. E ele é bem jovenzinho quando a juventude hitlerista o pega ali para servir com eles, e também ele é separado para servir de uma forma específica, né, que é consertando rádios e trabalhando com rádios durante a Segunda Guerra, principalmente para descobrir núcleos de resistência em outros países, como é o caso da União Soviética, ou então para ir ali desbaratando pessoas que estavam tentando usar as ondas de rádio para se comunicar, coisas desse tipo. E daí temos também o núcleo da Marie-Laure, que é essa jovem francesa que é cega. Ela ficou cega com uma pouca idade, acho que ela tinha uns 7 anos mais ou menos, e o pai dela criou uma maquete da França, uma maquete de Paris, para ela saber se locomover. Então o pai dela tinha essa grande facilidade aí em criar... Essa grande facilidade não, né? Não sei quanto trampo que esse homem teve, provavelmente foi bem grande, mas ele fazia tudo ele fazia tudo certinho, todos os pontos importantes da cidade, de forma que ela pudesse se locomover mesmo não enxergando. Então vamos ter este homem e esta menina, essa moça, né, ela vai ficando mais jovem, vai ficando mais adolescente ali quando a guerra eclode, e eles vão ter que sobreviver, porque eles saindo de Paris e vão para Saint-Malo, que é uma cidade murada, que foi completamente bombardeada pelos alemães na verdade, pelos alemães e pelos aliados, né? Os alemães fizeram ali a sua base, e os aliados, os norte-americanos principalmente, bombardearam essa cidade para matar os alemães, matar os nazistas, e acabaram matando muita gente que não tinha nada a ver com o rolê, né? Muitos franceses e muitas pessoas que estavam ali né, tentando fugir da guerra, mas acabaram saindo. Sabe aquele negócio de sair da panela e cair na brasa? Tipo isso. Enfim, a história aqui vai contar
os pontos de vista desses dois personagens sobre a guerra, né, os pontos de vista diversos, e ainda mais enriquecido pelo fato de que a Marie-Laure, ela tem essa dificuldade a mais, né, ela não consegue enxergar, então ela em determinado momento vai inclusive fazer parte da resistência contra os nazistas, o que é muito interessante. E toda essa história vai ser ali envolta por um mistério, que é o mistério de uma pedra gigantesca que aparentemente é amaldiçoada e que o pai da Marie-Laure, que trabalha no Museu Nacional Francês lá, ele é o encarregado das chaves. Em algum determinado momento essa pedra tem que ser retirada do museu para que os nazistas não a levem para o Reich, né? Porque o Hitler estava com aquela ideia megalomaníaca de montar um grande museu da história do mundo, então ele roubava, saqueava todos os museus dos outros países e levava para a Alemanha. E isso é história real, verdadeira. Só que daí tem essa grande pedra, né? Essa pedra que tem toda uma história falando sobre o quanto ela seria amaldiçoada e o país em que a tivesse, a pessoa que a tivesse, trazia a maldição consigo. Então tem todo esse quê de que a França está amaldiçoada porque talvez, será? Tem uma pedra amaldiçoada ali. Então assim, é um livro bem legal de entretenimento, mas eu esperava... Mas eu me senti um pouco assim, decepcionada com oportunidades perdidas, sabe? Tem um monte de cenas aqui que poderiam ser usadas como simbologias impactantes e simplesmente não são. E eu tenho direito de ficar falando que o autor me decepcionou? Não, não tenho. Mas eu falo assim mesmo porque eu li, né? Então, eu acho que é um dos direitos do leitor. Ficar triste pelas oportunidades perdidas. Mas, no geral, é um livro bem gostoso de ler. Gostoso de ler, eu tô dizendo em relação à linguagem, em relação à narrativa, que é interessante, ela não para, ela é frenética, mas é claro que a história, Segunda Guerra Mundial, não é fácil, né? Mas é bem legal, fica aí a dica pra vocês. E passa bem rapidinho, é grandão, mas você mal vê ele acabar. E, se eu não estiver esquecendo de nenhum livro, esse daqui é o último livro que eu li nesses últimos tempos, que é A Segunda Vida de Missy, de Beth Morrey. Eu gosto bastante de livros com pessoas idosas. Essa daqui é uma edição do Intrínseca, aquele clube de leitura da Intrínseca, mas eu não assinava não. Eu só comprei mesmo ele sozinho na Amazon porque eles pararam com o clube, então estão vendendo edições assim bem bonitas pela Amazon. E daí eu adquiri esse daqui e eu gostei. Vai falar sobre a Missy, que é essa senhora, está para fazer 80 anos, e ela sente que ela desperdiçou a vida, porque o esposo dela teve uma doença e não está com ela, daí ela também brigou com a filha, então ela é uma mulher rabugenta, insuportável, vivendo sozinha numa casa. Um detalhe sobre a Missy é que ela é chata, ela é uma mulher chata, sabe? Só que não é chata naquele sentido engraçado e fofinho do Ove, por exemplo, do Homem Chamado Ove, né? Ela só é chata mesmo. Mas aqui é legal porque ela vai começando a conhecer outras pessoas, vai se abrindo para o mundo, vai ter uma cachorra também. E essa cachorra, inclusive, é um dos personagens mais legais. Eu sempre gosto de livros com cachorros. E ela vai tentar descobrir essa segunda vida, né? Que mesmo que parece que tudo acabado e agora ela só precisa se recolher para morrer, na verdade não é exatamente isso. Ainda existe vida e enquanto há vida há esperança de mudança. Então é um livro bem legal para falar sobre como a gente pode mudar a qualquer momento da nossa vida, como a gente pode sempre perseguir uma melhor fase, né? Uma fase que seja mais condizente com o que a gente quer. E é um livro legal, assim, é um livro legal, não é nada espetacular, não é nada assim, meu Deus do céu, que obra-prima, mas é um livro bem legal. Eu li em um dia, porque é bem rapidinho, e também tem nessa capa aqui, ó, Segunda Vida de Missy, bonitinha, ela com a cachorrinha. E gostei, sabe? Gostei bastante. É aquele livro pra você ler despretensiosamente e ele pode te fazer até pensar, olha, a vida não acabou. Enquanto a gente tá respirando,
tem possibilidades. Ai, ai. E foi isso, gente. Se é que eu não me esqueci de nenhum, né? Porque eu sou a rainha do esquecimento. Eu li alguns mangás também ao longo desses meses. Eu li os mangás do Junji Ito, que eu descobri que eu gosto demais desse cara. E ele se tornou um dos meus autores favoritos, né? Eu li o Guiô, eu li também o Uzumaki, e eu li a Sala de Aula que Derreteu. O que mais que eu li? Eu li outro, mas eu esqueci. Esqueci. Mas são muito bons. Que histórias incríveis, porque tem um terror assim inusitado, sabe? Tão diferente para o público ocidental, eu imagino. Algo que a gente não vê por aqui, porque eu não suporto mais ler livros de terror no ocidente, que é sempre a mesma coisa. Eu leio a primeira página, beleza, o primeiro capítulo, eu já sei pra onde ele vai. Então isso tem me cansado um pouco. Agora é refrescante a gente pegar um autor oriental e ver toda a bizarrice que ele consegue conjurar, sabe? E eu gostei muito. Então eu peguei emprestado esses mangás, mas eu quero fazer a minha coleçãozinha de Junji Ito no futuro, porque adorei. E é isso, minha gente. O que vocês andam lendo? Contem aí pra mim. Não me deixem falando aqui sozinha não, porque eu, né, tô aí ainda. E eu vou... E daí quem sabe eu consiga fazer um outro vídeo no final de semana que vem, né? Sempre com essa esperança que a gente deve ter. E muito obrigada para quem continua aqui. Deixem um comentáriozinho, curtam, compartilhem se vocês quiserem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.